as aeronaves. Segunda função da pirâmide, ela servia como ponto de aviação para pouso das aeronaves. O mundo como nós conhecemos no passado é muito diferente do mundo de hoje. Ninguém fala o que o Shimon Raim fala. Ninguém tem coragem de falar. Então, segundo, era como os pontos que você podia pousar, o de campo de aviação, né? Era como se fosse o local de pouso das aeronaves. Então a pirâmide marcava isso. Terceiro, a pirâmide ela descarregava uma quantidade de energia tão gigantesca que atingia as estrelas. Era uma energia desconhecida. E aqueles cilindros que foram agora encontrados, prova que nós estávamos falando era verdade. Um dos primeiros homens a falar sobre isso foi Eduardo. Acho que vocês conhecem o irmão Eduardo. O irmão Eduardo, ele enfatizou, prezado telespectadores, com muita clareza. O irmão Eduardo enfatizou a questão do uso das pirâmides como momentos em que os demônios, os grandes reptilianos, draconianos, eles criaram essa estrutura para eles não caírem na malha fina do juízo. Não caírem na malha fina do juízo. Eles não queriam ir para o juízo. Então eles encontraram uma tecnologia avançadíssima que fazia o processo da repetição. E todo mundo já sabe, já falei isso várias vezes, o irmão Eduardo falou isso, muitos livros falaram isso, livros arqueológicos antigos também, filmes de Hollywood também falaram isso, né? Filmes de Hollywood e até mesmo aquele filme Matrix, né? Com o Neo e outros personagens, né? E todos mostrando a repetição. E eles fizeram isto. Estas coisas que eles ocultaram, prezados telespectadores, está vindo tudo à tona, porque chegou o tempo. Chegou o tempo do jogo de Satanás acabou. O poder da esquerda está sendo destruída no mundo inteiro. O poder da esquerda, gente, é o poder da mentira. É o poder da mentira. Toda a mentira, inclusive essa questão da pirâmide, está abalando o mundo, abalando o meio político, científico, porque eles mantêm uma narrativa do homem vindo do macaco, vindo dos mares, vindo dos embriões que se movimentavam por pseudópodes, falsos pés, depois foi para a terra, se transformou em planta, e depois em animais, e depois em homens, macaco em homens. Gente, isso é um absurdo. Então essas narrativas estão caindo. Estas narrativas estão caindo, eles não estão sustentando mais essas narrativas. Eles estão, o povo está percebendo as mentiradas dele, todas as mentiras dele. Meus prezados telespectadores, muita coisa eu não falo aqui para vocês, porque vocês não teriam capacidade de suportar de ouvir. Há noites que eu fico meditando e às vezes lágrimas vêm nos meus olhos e às vezes eu oro ao Eterno, querendo entender tanta maldade, tanta ruindade do ser humano. Alegro-me a alma quando eu percebo que a inversão já está próxima. Me alegro a alma, prezados ouvintes, quando eu penso que a inversão é, na realidade, um reset para poder reiniciar toda a humanidade. Não fiquem com medo, tá, gente? Não temas,
não fiquem com medo, estamos numa transição muito forte. Então, as coisas que vão acontecer amanhã, na sexta-feira, as descobertas que vão chegar para nós, são descobertas tremendamente ocultas. Mas todo o oculto vai ser decifrado, né? Um destes, e um deles é este da pirâmide. Hoje, vocês aprenderam que a pirâmide, com estes cilindros, né, que são diodos, que é captação de energia, bobinas de energia. Aqueles cilindros, né, eles emitiam energia, as naves espaciais captavam aquela energia e carregava as baterias de discos voadores, que eu não sei que tecnologia eles usam, mas é tecnologias muito avançadas, gente. Uma alta tecnologia, muito, mas muito avançada. Também vocês aprenderam que era pontos de aviões, onde os aviões, vírgula, as naves espaciais, né? Uma das naves relatada no livro de Zacarias Sitchin, uma das naves espaciais tinha 400 quilômetros de tamanho. Uma das naves, né? Mas eu fiquei sabendo que tem naves muito maior do que esta. Fiquei assombrado quando eu fiquei sabendo que naves muito maior do que esta existem, porém não me aprofundei no assunto. Porém, prezado telespectadores, eles não têm interesse. Estes seres não têm interesse de o ser humano ser liberto. Não tem interesse. Eles não querem que vocês, que está aí, saiba a verdade. Há muita mentira em todos os setores da humanidade, como em lives anteriores eu tenho vos dito. Mas eu quero dar ênfase, prezado telespectadores, que a necessidade de manter a mentira, as narrativas mentirosas em tudo ao redor do homem, tem um objetivo. Por isso que o máximo que os governos fazem em manter o povo ignorante, em manter o povo intertido, eles não têm interesse que o povo desperte, não têm interesse que o povo tenha saúde. Não tem interesse. Eles não querem uma população de pensantes. Uma das coisas que os Anunnakis e os Anunnakis e os reptilianos, os draconianos, têm mais medo, e os governos do mundo inteiro, é nascer pessoas, indivíduos pensantes. Uma das coisas que Satanás tem mais medo é de pessoas que meditam, é de pessoas que pensam, Porque quando você pensa, prezado telespectador, é uma das grandes novidades que eu quero revelar. Estou começando a live agora. E a primeira coisa que eu não falei ainda e que ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Das pirâmides, falei alguns relatos que talvez vocês não saibam, mas está sendo relatado em alta escala. Porém, eu quero relatar para vocês que o indivíduo que pensa, tá? Por isso que para evitar que você pense, que você medite, é uma das coisas que mais Satanás tem medo, é que você medite. Gente, porque a meditação, o pensamento do homem e a meditação são armas. Em inglês você fala tools. São tools, traduzindo para o português, são ferramentas. É exatamente isso, ferramentas. Estas ferramentas, prezados ouvintes, eles são porque eles se transformam em matéria no mundo chamado taquiônico. Agora eu vou falar coisas muito reveladoras. Fico triste porque ninguém grava.
Ninguém está gravando, ninguém grava na cabeça, todo mundo esquece. Eu fico triste, eu revelo tantas maravilhas aqui, mas ninguém grava na cabeça, ninguém pensa. As pessoas parecem que esquecem rapidamente. Gente, o pensamento, a pessoa que pensa, a pessoa que começa a meditar, a pessoa que tem tempo para meditar e procura arranjar tempo, criar tempo para meditar e também ter tempo para consolidar essa meditação, tá? Pensar, tirar tempo para pensar. O momento melhor da tua vida dentro da sua casa, eu quero deixar isso bem claro. O momento melhor da tua vida dentro da tua casa, Oneide, é quando você está sem fazer nada. É uma oportunidade para você o quê? Meditar. Meditar, pensar. Porque o pensamento, gente, ele é energia. Ele é energia. Ele gera energia. Falei isso em lives aqui anteriores. O pensamento, ele gera energia. Se você começar a pensar muito, você começa a enviar energia. E essa energia, ela encontra em toda a Terra uma rede taquiônica que o pensamento é jogado nesta rede. Gente, é jogado nesta rede. Quando você prega uma coisa, fala uma coisa de uma forma pública, que joga nas redes sociais, ou prega de uma forma que alcance outras pessoas, este pensamento que você está pensando, ele é lançado, prezado telespectadores, em uma rede taquiônica, através dos neutrinos, através das 22 consoantes. O teu pensamento, então, ele é jogado e é captado. Então, tudo que eu penso, os outros também captam. Isto é verdade, Shimon Raim? Sim, é verdade. Quando você começa a pensar, quando você joga na rede, você joga a ideia dentro da rede. Você começa a perceber. Por isto é que os demônios não querem que você pense. Os reptilianos se desesperam. Você quer ver matar os reptilianos e os draconianos? É você começar a usar as armas psicotrônicas contra eles. Como você pode usar as armas psicotrônicas deles contra os reptilianos? Bom, vamos analisar aqui as armas psicotrônicas. Armas psicotrônicas, elas foram criadas pelos reptilianos e elas são de visíveis para invisíveis. Tem armas que ela é somente uma criação no campo eletromagnético. Ela existe, mas ela é uma tecnologia muito avançada. Eu preciso falar isso para vocês. É uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, gente, que vocês não imaginam a tecnologia avançada deles. Eles têm chip e aparelhos de escravização e de imposição de ideias que você não vê. Eles colocam na cabeça das pessoas de noite, ao dormir, que você não vê. Muitas pessoas aparecem em consultórios médicos falando sobre este aspecto de mudança da sua consciência. E muitos médicos, ele tem a consciência, prezado telespectadores, muitos médicos, eles têm a consciência destas armas psicotrônicas invisíveis que são colocadas no umbigo, que são colocadas na testa, e que são colocadas no corpo da pessoa. Vocês poderão ver, através da radiestesia, a gente consegue descobrir. Mas muita gente que tem problemas mentais, geralmente são vítimas destas armas psicotrônicas. E aí é que eu complemento em dizer para vocês que os governos do mundo e os demônios, esses reptilianos e esses grupos de escravizadores que mantêm os governos do mundo sob suas mãos,
eles não querem que vocês se tornem um indivíduo pensante, porque para eles, o homem que pensa, ele é perigoso. Ele é perigoso, então eles não querem que você... Pior ainda é você meditar. Uma das coisas que mais eles têm medo é dos rabinos e do povo de Israel que vão lá no Kotel meditar, orar, fazer as rezas da manhã. Uma das coisas mais poderosas que elimina as armas destes demônios é as armas da oração. Porque a oração, ela se transforma também em matéria. Ela se transforma em matéria. Então aqui eu vou esquentando o motor com vocês, em dizer para vocês, prezados ouvintes, que todas estas armas usadas com você, tem uma das maiores de todos os tempos. A maior arma usada para que você não liberte o pensamento. Não pense, não medite. Não medite. A maior arma chama-se dinheiro. Satanás, ele joga a miséria, né? Coloca o dinheiro na sociedade e joga a inflação, a miséria, para que você passe o dia todo trabalhando como escravo. Gente, escravo. E você não tenha tempo de quê? Eu quero ver de você agora. Vamos ver se eu estou sendo um bom professor. Eles não querem que você tenha tempo de quê? Pensar, né? Pensar. Meditar. Não ter tempo de meditar. Tempo de meditar. Eles não querem. O melhor momento da tua vida, Valdinete, Cláudio, Silfarne, é quando você está sozinho e você está ali pensando, meditando. Você quer ver uma das coisas magníficas? É os monges budistas. Olha os monges budistas. Você pensa, a palavra Buda significa um iluminado, alguém que fala coisas que ajudam a vida espiritual. Não tem nada a ver, né? Existe o Buda verdadeiro, né? Que é a mesma pessoa de Jesus, tá, gente? Existe também o Hércules verdadeiro, que é a mesma pessoa de Buda e também de Jesus. São as mesmas pessoas, mas que eles existiram. E é uma só pessoa. Entretanto, você pode ver que muita coisa boa tem lá nos budistas. Uma das coisas que tem lá é a meditação. E a meditação, ela é poderosíssima para poder liberar muita energia taquiônica para o universo quântico e poder as pessoas captarem. Geralmente, quando você está se conectando com o Eterno, você está enviando para a rede taquiônica, ou vamos colocar um português mais não elevante, uma energia taquiônico dentro das redes do universo, para mudando o pensamento. Então, é exatamente este target, alvo. Sabendo disso, gente, é que Satanás sabe disso, com as suas hostes, que são os indivíduos chamados de draconianos, répteis, como os reptilianos, os Anunnaki, os Greys, são vários grupos. Então eles sabem disso, porque eles sabem que eles não criam, eles não conseguem. Somente o homem, isso que eu queria, é a segunda revelação da live de hoje. A segunda revelação da live de hoje. Somente o homem consegue criar. Nós somos criadores, né? Nós somos aqueles que libertam, somos criadores e eles sabem disso. Então eles querem evitar com que você pense, com que você medite, porque nós, seres humanos, somos criadores. Quando pensamos, criamos. Quando fazemos alguma coisa, estamos também projetando ferramentas, estamos criando. Tudo que você faz, ele gera uma imagem. Eu não sabia disso, minha gente. Como é que eu vou saber disso?
Eu só vim saber disso agora. Eu só vim saber disso agora. Eu não sabia disso. Tudo que você faz, ele gera uma sombra. E a sombra é uma criação, é uma imagem. É uma imagem. Então, aquela imagem que você criou, ela se transforma em matéria no universo taquiônico. E tanto há coisas boas como coisas ruins. Tá? Afeta o teu universo interno e afeta o teu universo externo, porque você é criador. Tá? Então você pode ver, prezados telespectadores, que este é o objetivo deles. Para isso acontecer com maior intensidade, eles criaram a prisão através do dinheiro. Ninguém tem grana, eles não deixam ninguém ser rico, eles não deixam as pessoas ganharem dinheiro. Eles querem ver todo mundo escravo, comendo a pior comida possível, vivendo uma qualidade de vida da pior possível, não podendo viver, viajar, sentir. Eles procuram o máximo da população em geral viver na maior desgraças e pobreza. Exatamente, o objetivo é você trabalhar para não ter tempo de quê? Hein? Meditar. Hein? Para não ter tempo de pensar, não ter tempo de meditar. Ele não quer que você medite. A palavra hebraica para matéria vinda da mente é um livro que eu quero escrever, se o Eterno me permitir. As matérias criadas a partir da mente. As matérias criadas a partir da mente. Estas matérias, em hebraico você fala, a palavra hebraica é a palavra pensamento. A palavra pensamento. Eu esqueci a palavra em hebraico, mas não esqueço a matéria que se faz. Chama-se em hebraico de picudê. Picudê. O pensamento, ele picudê lerá. Ele trabalha para ti. Quando você pensa bem, ele trabalha para ti. E quando você pensa mal, ele também trabalha para ti. E Yeshua, falando sobre isso, parece que é Roshev. A palavra é Roshev, que também é a mesma palavra para computador. Me parece, eu não tenho certeza, a palavra hebraica é Roshev, que é pensamento. Mas é incrível, gente, que Yeshua falando sobre isso, eu quero compartilhar com vocês, Yeshua falando sobre isso, Yeshua, ele disse o seguinte, que se o seu pensamento for bom, né, seus olhos forem bons, que gera o pensamento, então todo o seu corpo será o quê? De luz. Hein? De luz. De luz. Iluminado. Mas se o teu pensamento for mal, né? Se o teu pensamento for mal, o que é que acontece com o teu pensamento? Trevas. Trevas. Exatamente isso. Trevas. Completa trevas. E aí Yeshua, comentando, ele disse, e se a luz que for... porque trevas também, gente, é um tipo de luz. É bom você saber disso. Existe a luz positiva, existe a luz negativa. Existe a luz que ilumina taquionicamente sua vida, existe a luz que destrói você. O Yeshua disse que se a luz que tiver em você é trevas, grande trevas será em você. Por quê? Porque o pensamento, ele gera hormônios. Isto eu gosto de explicar. Roshev, né? Como é que eu falo em hebraico? Ze Roshev Picudê Lecha. Então, o pensamento, ele trabalha para você, né? Picudê Lecha. Então, ele liberta você, tá? Você nunca, quando você estiver pensando Roshev, você está livre. Você está livre é onde você está. Quando você medita, você liberta a sua alma
de dentro desta prisão que é o corpo. Lembrando para vocês que todo o princípio do egoísmo é manter você escravo. Tá? O objetivo de Faraó manter o povo de Israel lá dentro do Egito, Faraó, ele é um símbolo também, aqui, prezados telespectadores, Faraó é um símbolo do ego, é um estado do espírito, estado de ego. Assim como existe o faraó físico, assim também existe o faraó taquiônico, de trevas, espiritual, que é o ego, o egoísmo. Então, o ego, ele é o elemento escravizante. Ele é o elemento escravizante. Ele escraviza você, tá? O ego, ele escraviza você. Ele não te liberta. O ego, ele é terrível. Então, um objetivo do Eterno ter feito a Mishkan no deserto era de libertar o homem do ego, um templo. Né? Os comentaristas falam a respeito desta paraxá, em relação a Picudê, né? Que trabalha, né? A redenção do homem desta escravidão, de escapar desta escravidão, de receber a Torá no Monte Sinai. Deu um propósito de liberdade. Em outras palavras, a liberdade do Adão está intrinsecamente ligada ao quê, prezados telespectadores? Está intrinsecamente ligado à obediência às mitzvot. Quando você consegue obedecer às mitzvot, você quebra uma energia negativa que explode no universo. Você quebra, e aquilo são matérias. Então, o propósito de Yud-He Vav-He, ao dar para Moshe a Torá do Eterno, a lei do Eterno, não era a lei de Moisés, porcaria nenhuma, nunca foi lei de Moisés. Nunca Moisés escreveu lei, era de Hashem, era a lei do Eterno, era dele esta lei, que foi dada para ele mesmo, que era Adão. Né? Em outras palavras, prezados telespectadores, nós somos uma manifestação do Eterno, numa fase adâmica, nós somos uma manifestação dele. Tá? Então, a lei tinha que ser para ele. A Geulah, a redenção, ela não foi conseguida somente para escapar da escravidão, mas também de receber a Torá. Então, um indivíduo que somente quer escapar do bem bom, do bem mal, a escravidão, mas não quer receber a Torá, você volta para o quê? Escravidão. Hein? O Egito. Hein, gente? Volta para o quê? Ah, não ouvi de vocês, não ouvi. Você volta para o quê? Hein, gente? Repete aí, Pedro. Para a escravidão. Volta para a escravidão. Cláudio entendeu. Você volta para a escravidão, gente. Você volta. Então, esta paraxá, então você pode perceber que a Torá do Eterno, ela picudê para você. Ela picudê. Picudê significa ela trabalha para você. Porque ela joga uma energia taquiônica no universo que você faz a partir de que o momento que você deixa tudo e guarda a Torá, você quebra as leis do mundo negativo. E você, então, emana energia. Eu fiquei encantado quando, não sei se vocês se lembram, eu não sei se a Valdinete ou algumas pessoas se lembram, de seu Farne talvez lembre, lembra que eu falei para vocês a respeito que nós é que mantemos mundos superiores através da nossa energia? Tudo, né? é verdade. Isso mesmo. Lembra? Então, nossos corpos,
os nossos corpos, quando obedece ao Eterno, quando oramos, olha que coisa linda, gente. Quando a gente faz o Shabat, quando a gente guarda as mitzvot, quando a gente faz até, vamos lá, qualquer mitzvah, pratica qualquer mitzvah do Eterno. Eu não vou nem citar aqui, mas qualquer mitzvah que você cite, que você entre, que você faça, ela emana energia. E esta energia vai lá para cima, né? E sustenta os mundos. Sustenta os mundos. Eu fiquei impressionado, gente. Oi. Pierre, a maior prova disso aí que você está falando aí, essa semana eu coloquei no canal lá, no canal Biblioteca Quieta, e também mandei para você. Das plantas, o cara desenvolveu um negócio que tira a energia das plantas para iluminar a casa, carregar o celular, entendeu? A fotossíntese da planta dá energia. O cara você planta no vaso e aquele vaso acende uma lâmpada ali ao redor, ali, a energia da planta. É a mesma coisa que você está falando aí. A energia da gente sustenta lá em cima. Você foi 10, Sr. Farney. Eu nunca. Sua participação foi inteligentíssima, Sr. Farney. É a mensagem da hora, da época. Né? Você pode ver que as plantas emanam o quê? Energia. E se a planta emana energia, né, Sr. Farney? E capaz de acender. Capaz de acender. A energia da planta é fotossíntese. É, exato. Se a planta. Eu coloquei lá, foi um peruano que descobriu isso. Aí a energia da planta, a fotossíntese, ilumina a casa, carrega a bateria do telefone e a energia da planta, que a planta emite. Isso em tempo real. Tempo real. A mesma coisa, a nossa energia está sustentando alguma coisa. Exatamente. Imagine, gente, uma planta, através da fotossíntese, emanar esta energia. Vocês estão pensando que os animais também não emanam energia? Emanam. Vocês estão pensando aí que a live é a quarta coisa que eu revelo. Já revelei 3 coisas para vocês. Agora eu vou revelar a terceira ou a quarta coisa para vocês. Se vocês... Pierre, a maioria das pessoas não está entendendo o que eu falei. Tem que voltar lá no canal Biblioteca Quieta e olhar lá a descoberta do peruano. Pronto, eu já vi. Para poder entender o negócio aí. Fiquei encantado, gente. Fiquei encantado. Mas eu vou além dele, do peruano. Gente, uma coisa que eu mais gosto de fazer é ir para a floresta. Por quê? Porque, gente, é o momento que eu converso com as árvores. E elas conversam com você. Tem pessoas que têm a capacidade de conversar. Vocês estão pensando que as árvores não conversam? Elas conversam com você. Está escrito que quando uma pessoa mata uma árvore, é como se matasse um homem. Eu já vi isso várias vezes. As árvores, prezados telespectadores, elas conversam com a gente. A árvore ela tem a capacidade espiritual de entrar dentro de você. Ela sabe os problemas que você tem. As árvores sabem o que você está passando. Ela sabe se você está triste e ela penetra dentro de você. Ela conversa com você no subconsciente, mas conversa mesmo. Lhe dá conselhos. Por isso que quando você vai para uma floresta e fica meditando lá dentro, quando você sai de lá de dentro, como é que você se sente? Alguém já teve essa experiência? Eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês se sentem? Hein, gente? Ninguém? Vigorados, né? Lá vigorado. No terreninho 96, 12 fala assim: alegre-se o campo
Eu me com sinto tudo que bem há quando estou nele. lá. Então se regozijarão Uma paz todas muito as grande. árvores do bosque. Aleluia! Não, 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 Silfarne, você hoje está arrebentando, viu? Uma paz. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques. Em outro texto diz, e as árvores baterão o quê? Palmas. 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 Olha, tem muita coisa aqui que eu não consigo revelar para vocês, porque eu tenho medo. Por exemplo, eu vou revelar aqui para vocês uma coisa que está na hora de revelar. Está na hora. Não é possível. Eu sei que se eu fosse falar isso para um grupo de céticos cristãos, eles iam me jogar pedra. Eles iam me jogar pedra. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, prezados ouvintes. Gente, as árvores, prezados telespectadores, ela tem um poder tão grande, que vocês não imaginam o objetivo de uma árvore. Se você pensa que a árvore ela só fica ali naquele local parado, você está equivocado. Eu nunca deveria falar isso. Se fosse no YouTube, eu não falaria, porque as pessoas não iriam assimilar. Ia me chamar de doido. Mas, gente, a árvore passeia também. Ela sai, ela se transforma numa criança. Mas ninguém sabe que é uma árvore. Ninguém sabe. Porque ela emana energia. Depois ela volta. Aquilo ali é só uma emanação. Não é uma figura verdadeira, mas ela emana. Está na hora de revelar esses segredos para vocês. Está na hora de revelar. Chegou, basta de tanta coisa oculta que ninguém sabe. Por exemplo, as pedras. Vocês estão pensando que as pedras não emanam energia? Emana. A areia, ela emana uma energia tremenda. Vocês querem fazer um teste? Querem fazer um teste? Ótimo. Vocês pegam aquele oxímetro, ou eu acho que é o oxímetro, uma coisa assim, aquele aparelhinho que os técnicos usam. Vocês pegam, colocam no 20 mil. Vocês pegam aquela pecinha e colocam em 20 mil. Pega o positivo e o negativo na tua mão. E depois você vá na terra e pise. Você vai ver você emanando energia. E você vai ver que a Terra... Voltímetro, Shimon. É multímetro. Agora que eu me lembrei do nome. É multímetro, é verdade. O multímetro não é oxímetro, é multímetro. Eu peço perdão. Então, o multímetro, ele emana, ele faz com que você emane energia. Emane energia. Ô, Pierre, tem um aparelhozinho, Pierre, que você coloca na pedra, tem uma pontinha assim com fio, você coloca na pedra e ele mede a dureza da pedra. Por exemplo, se for um diamante, ele vai na dureza 10, o ponteiro sobe até lá em cima. Se for um cristal, ele tem uma dureza, a água marinha tem uma dureza, a safira tem uma dureza. O rubi tem a mesma dureza da safira, mais ou menos, 9. O diamante é 10. E aí você vê, quando você encosta a pontinha da caneta, que está ligada num fio no aparelho, você coloca na pedra, você vê o ponteiro subindo para a dureza, está marcando a pedra. Quer dizer, é uma prova de que a pedra, o quê? Ela é viva. É viva. Né? E outra coisa, emana uma energia tremenda. Ela emana uma energia tremenda. Quero que vocês entendam isso. As plantas, as pedras, as árvores, né? Vocês estão pensando que a pedra fica lá só presa? Vocês são bobinhos. Irmão, a criação veio de onde? A criação veio de onde? Da fonte da manifestação. E tudo que ele criou tem energia. Energia. E esta energia, por exemplo, é comum você ver no lugar que tem ouro. Não, tudo que ele criou tem vida. É comum. Tudo que ele criou tem vida. Isso, mas presta atenção. É comum
você está em um local que tenha ouro, é comum você ver casos que viu uma carruagem de fogo, que viu uma bola de fogo, outros vê uma mulher bonita caminhando, né? Outros vê um homem num cavalo. Você vê muito isso. Gente, aquilo é exatamente a projeção energética que a pedra faz. Então, nada. Você fica encantado quando você descobre os segredos que estavam ocultos diante de você. Os segredos ocultos que o Eterno ocultou diante de você e agora está abrindo todo um universo de conhecimento, mostrando para você. Imagine se esses objetos emanam tanta energia, imagine um ser humano. Imagine um ser humano. O ser humano, ele tem uma capacidade gigantesca. E eu vou dizer para vocês, prezados telespectadores, uma das coisas mais poderosas no universo é quando você mantém a sua conexão com o Eterno. É muito importante. Moshe foi um dos homens conhecido como um dos mais mansos homens. E ele foi escolhido para receber a construção de um Mishkan, né? Ou seja, do templo, enquanto ele, o Criador, o objetivo do Criador, em um templo limpo, num templo que guarde a Torá, em um templo que se conecte com ele, em um templo que faz a vontade do Criador. Então, o objetivo, prezado telespectador, do Eterno com tudo isso é fazer com que você se torne um depósito da Kevod dele, uma casa da Kevod dele, da presença dele. É transformar. Exatamente é o que estamos caminhando agora para a quinta dimensão. Isso, gente, na quinta dimensão que vamos entrar agora, presta atenção, na quinta dimensão que nós vamos entrar agora, que estamos entrando, né? Que estamos entrando agora na quinta dimensão, nós então, prezados telespectadores, iremos purificar completamente o nosso vaso. O Adonai vai tirar o coração de pedra, que é o Lev HaEven, né, o coração de pedra, e colocar dentro do homem o coração de carne. Tá? Então, o ser humano ele vai emanar 1 trilhão de vezes mais energia para os mundos superiores do que nunca. Né? O objetivo da criação do ser humano era muito mais além do que você possa imaginar. Oh, magnífica grandeza e sabedoria infinita do nosso Criador. Gosto muito das palavras do Terrilim, Terrilim 8. Terrilim 8, quando o próprio Davi, ele olhou para os céus, olhando para as estrelas, e tanto os céus que você vê hoje, as estrelas que você vê hoje, ele também viu várias vezes o Órion, a Ursa Maior, né, o Cruzeiro do Sul, todas essas constelações, Davi também contemplou. Em um dos seus Terrilim, ele disse: ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome, pois puseste a tua Kevod nos céus. Ó Senhor, quão grande as maravilhas da tua obra, até mesmo estes céus, prezados ouvintes, até mesmo estes céus, que agora está numa fase de transição de céus azul para vermelho, revelará a Kevod do Hashem. Davi, ele era um grande profeta, né, um grande homem, um homem chamado segundo o coração de Adonai.
né? Um homem que teve uma vida com o Eterno muito íntima. E ele teve o privilégio de ver a quevode do Eterno. Ele viu além das estrelas. Agora, quando Adonai mandar o mundo vindouro que está chegando agora, uma das coisas que vamos ver, nossos olhos, novas dimensões, as nossas grau de espiritualidade que é gigantesco, né? Então, gente, quando vocês veem todas estas coisas no novo mundo, com os novos olhos, vocês vão ver tudo com seus trabalhos, mundos, Picudê trabalhando, né? Você vai ver o sol no seu percurso, você vai ver Melarins trabalhando em cada setor, você vai ver, você vai enxergar. Não terá mais nenhuma coisa oculta. Eu oro ao Eterno, peço ao Eterno que esse período chegue logo, né? Que esse período chegue logo. Pois não, seu pai. O Terrilim 114 tem um texto aí que você já comentou numa live sua aí, e vem falando aí que o mar viu isso e fugiu. Exatamente. O mar viu isso e fugiu. O Iaden voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Ainda interroga assim: como tivestes tu, ó mar, que fugiste? Que tivestes tu, ó mar, que fugiste? E tu, ó Iaden, que voltastes para trás? No caso aqui é o Jordão, né? Montes que saltastes como cordeiros e cordeiros como cordeiros? Exatamente. Outeiros como cordeiros? Você comentou uma vez sobre uma live sua aí que realmente os montes saltavam de um canto para o outro. O cara ia dormir, eles montavam o acampamento, olhavam, era uma coisa, de tarde. No outro dia, quando eles olhavam, o monte estava do outro lado. É impressionante. Inclusive, você comentou aí para trás uma live sua dessa aí. E Yeshua falando sobre isso, ele disse o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, e ele obedecerá à sua voz. Imagine um mundo sem pecado, um mundo onde a vibração é uma das minhas maiores descobertas que eu falei aqui numa live. Eu acho que vocês já esqueceram. Eu acho que já esqueceram. Uma das minhas maiores descobertas da minha vida, que marcou a minha vida no ano de 2025. Marcou minha vida. Foi a minha maior descoberta, é ter a consciência de que nós, seres humanos, não fazemos milagres, prodígios, curamos, ressuscitamos mortos por causa da vibração. Né? Nossa vibração é muito baixa. É muito baixa, gente. Né? Quando a gente aumentar a nossa vibração, quando nós descobrirmos a técnica de aumentarmos nossa vibração, que também o universo vai promover, é claro. Então, nós iremos fazer maravilhas que eu tenho acabado de falar. Amém? Bom, prezados telespectadores, fico feliz em você ter estado conosco. Foi pouca gente hoje, muito pouca, né? Dá um abraço aqui para minha amada Aparecida. Não esqueço de você não, viu, Aparecida? Estou junto contigo. Gorete também, hoje meu dia foi tomado. Denise, Eduardo, Ida, né? Robério não perde. Minha prima, sempre nos ajuda, que o Eterno abençoe a ela. Paulo, Cida, hoje teve muita gente. Oneide, agora a grande novidade aqui foi o Marcos. E aí, Marcos, como é que tá, querido? O Eterno te abençoe. Shalom para você, Marcos. Tá bom? Shalom, meu irmão. Saudades, muitas saudades de você. Um grande abraço aí também no Milton. Milton, ele resolveu a passar todas as barreiras, né, Milton? As dificuldades, e resolveu fazer a sua Brit Milá.
Amém. O Marcos, ele já fez a Brit dele. Eu que fiz a Brit Milá do Marcos e também do... Não foi, Marcos? E também do filho dele. E também do filho dele. Fiz a Brit Milá do Marcos. Jejuando, orando muito e jejuando. Amém. Vou conseguir. Amém. Vai conseguir sim, Milton. O Eterno está contigo. O Eterno está contigo. Amém. Vai conseguir sim, o Eterno está contigo. Douglas, um grande abraço aí para o Douglas, para Valdinete, Cláudio Pinto, Santos. Também fiz a Brit Milá dos Santos, né, Santos? E o Silfarney, né? Silfarney é um grande guerreiro, um homem que trabalha com as pedras preciosas, e vai ver muitas coisas das pedras preciosas. Um grande abraço, um Shabbat Shalom desde já, amanhã já é Shabbat, né? E nós vamos estar junto com vocês novamente no Shabbat. Desejo a vocês que o Eterno possa abençoá-los grandissimamente e que a Torá do Eterno trabalhe a favor de você, quando você emanar energia. Isso, gente, emanar energia, a energia vinda das obras, que você tudo emana energia. Que o Eterno te abençoe e te guarde, tá? E faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante seu rosto e te dê a shalom. Tá? Um grande abraço para todos os nossos queridos telespectadores. Um comentário? Pois não? Um comentário é que está escrito que aquele que medita na sua lei de dia e de noite, o Eterno protege. Essa é uma promessa que está em um dos terrilim, né? Gostei da sua participação, enriqueceu esta live, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, esse é o primeiro salmo, terrilim, o primeiro terrilim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E medita de dia e de noite na lei do Eterno. Agora, e não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer em quê? Na Torá, na lei. Na Torá. E na sua Torá ele o quê? Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e cujo fruto dá na sua estação. Então, gente, que coisa linda. Foram 4 revelações que foi feita nesta live. É uma pena que vocês não assistam. 4 revelações gigantescas nesta live, né? Meditar na Torá do Hashem, você libera energia que sustenta os mundos. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Precisamos muito das suas ofertas. Sempre eu coloco isso em ênfase como uma forma de manter a live. Nossa semana estamos precisando da internet, estamos para poder fazer o melhor possível a fim de poder continuamente ajudar as outras pessoas e manter o reino dos céus vivo no coração e na alma de cada vida. Em breve eu quero ver se eu entro no YouTube, né? Meu computador está terrível. E eu estou preocupado com isso. Mas que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde e te faça gigante junto ao trono da Kevod. Amém? Baruch Hashem Adonai Habevorá Leolam Vaed. Um cheiro para todos vocês, um grande abraço, saudades aí dos nossos amigos, tá?
e temos muitas novidades. Em breve estaremos juntos. Shalom, shalom. Laila Tove. Laila Tove. Shalom, shalom. Shalom.